aqui é o gráfico, é sempre bom você tentar conseguir aliar essas duas coisas ao mesmo tempo, tá? Quando possível. Domínio de uma função, interessante saber em algumas situações, que é o conjunto de saída lá, os valores possíveis para a função, isso a gente já falou também. Conjunto imagem, também já falamos, que é o conjunto de chegada, né? A partir do momento que você dá um valor para x, obtém o y, lá tem aquele conjunto lá. Entendeu o que é a imagem de uma função? E aí começa alguns termos aqui que vocês não viram ainda, tá? Zero ou raiz, né? Então é interessante, às vezes, quando vocês precisam enxergar uma função graficamente, tentar achar a sua raiz, o seu zero. O que significa isso? O corte da função no eixo x. Quero saber onde é que a função corta o eixo x. E é muito simples, basta que vocês... Deixa eu grifar isso aqui. Pegue a função, iguale a zero. Pega a função igualou a zero, você vai achar as possíveis raízes, tá? Se for uma função linear, a gente acha uma raiz, se for de segundo grau, acha duas. Então, os cortes no eixo x são importantes a gente saber, tá? Então, raiz, corte no eixo x. Esse é a palavra principal aí que a gente precisa saber, tá? O que mais? Sinal da função e crescimento e decrescimento. O que é o sinal de uma função? É saber onde a função é positiva, onde a função é negativa. Graficamente é muito fácil. A parte da função que está acima do eixo x é a parte positiva. A parte da função que está abaixo do eixo x é a parte negativa. Então, o sinal da função tem a ver com o valor de y. O y ser positivo, o y negativo. Então, você vê quais são os valores de x que geram um valor positivo para a função, quais os valores de x que geram um valor negativo para essa função. Então, graficamente, acima positivo, abaixo negativo. Crescimento e decrescimento. Quero saber qual é o intervalo onde a função está crescendo ou decrescendo. O que significa isso, tá, pessoal? Se você aumentar o x, o y aumenta também, quer dizer que é uma função crescente. Se você aumentar o x, mas o y diminuir, a função decrescente. Então, quando você olha um gráfico da esquerda para a direita e você começa a andar em cima do gráfico, se o y estiver aumentando, função crescente. Se estiver diminuindo, função decrescente. Então, essas são as principais características que vocês precisam entender de uma função. Parte algébrica, gráfico, domínio, imagem, raiz, sinal da função, crescente ou decrescente. Então, são 7 itens aí que permeiam qualquer tipo de função, não é uma ou outra. Por isso que eu comecei a segunda parte dessa forma, mostrando as diversas características que uma função vai ter, tá? E aí a gente, quando trabalhar função linear, vamos ver as características. Função exponencial, quais são as características, e assim sucessivamente. Por exemplo, tá? Vamos ver essa função aqui, ó. Essa função, usei aquele programinha que eu indiquei para vocês lá, o graph, tá? Fui lá, tá aqui a forma dela, a forma algébrica, ó. X ao cubo menos 2x quadrado menos 3x. Fui lá, peguei um software lá, o gráfico, foi lá que eu desenhei, coloquei a função, tá aqui o desenho, tá? Bom, o que a gente pode tirar de propriedades aqui, então, da função? Como é uma função do tipo que a gente chama polinomial, ou seja, eu tenho x elevado ao cubo, x elevado ao quadrado, 3x. Não existe problema para o x aqui. Qualquer x que você vai colocar aqui na função, ela te retorna um valor verdadeiro. Então, domínio, todos reais, imagem também. O próprio gráfico aqui já mostra que o y está indo lá para cima e lá para baixo, né? Sem fim. Então, domínio, imagem, todos reais. Quais são as raízes dessa função? Olhando o gráfico, tá? Vocês conseguem enxergar. Os cortes aqui, ó. Menos 1, 0 e 3. Então, tem 3 raízes dessa função. São os 3 cortes. Eu estou fazendo aqui com vocês assim, ó, dei um gráfico e estou estudando as propriedades e características. Tá? Tá ali os 3 cortes, são as 3 raízes. Agora vamos ver o conceito de crescimento e decrescimento. Começa aqui de baixo, pessoal. Olha só o que está acontecendo aqui. Então, pelo gráfico a gente consegue visualizar. Eu vou botar uma outra cor aqui para a gente visualizar junto. Ó. Andando da esquerda para a direita, né? O que está acontecendo com essa função? Está crescendo o y. Está crescendo até chegar nesse pico aqui. Que é mais ou menos aqui no menos 1,5, né?
Quando x for menos 1/2, ela atingiu ali um ponto de máximo, tá? Então, eu posso dizer que essa função cresce até o menos 1/2. Ou seja, quando o x vem lá do menos infinito até menos 1/2, o y está acompanhando um crescimento. Desse 1/2 em diante, eu começo a andar no gráfico, ele sendo com o valor de y, né? Está decaindo, ó. Está cada vez mais negativo, ó, o y. Até chegar nesse vale aqui. Mais ou menos aqui no 2, né? Então, entre menos 1/2 e 2, ó, quando o x varia entre menos 1/2 e 2, ou seja, o x está crescendo e o y está decaindo. Então, é decrescente entre menos 1/2 e 2. É tudo para x que a gente olha, né? Para saber qual é o intervalo. Do 2 em diante, ó, de novo o y aumentando, 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 vai embora. Então, de 2 em diante, né, ela também cresce. Por isso que eu botei ali crescimento, ó, de menos infinito a menos 1/2 e de 2 a mais infinito. Pode falar, Alessandra. Professor, o que significa esse símbolo U aqui? União. É um intervalo? União. É união. União? É um intervalo unido com o outro. E no crescimento e decrescimento, a gente vai avaliar a resposta ali é o eixo X, né? Isso, sempre pelo eixo Os X. É, tu vai números. olhar o X, isso, ó. Tá. Enquanto o X está crescendo, o Y está crescendo. Então, ela é crescente nesse intervalo de X. Uhum. Sim, E sim. decrescente também, tá? Beleza. Obrigada. A ideia de positivo e negativo, né? A gente também vai olhar ali para o Y agora. Eu quero saber onde é que a função é positiva e a função é negativa. Então, é só olhar pelo gráfico, ó. Vamos pegar vou te pegar a cor azul aqui de novo para a gente fazer diferente, ó. Então, onde é que a função é positiva? Ó? Nesse pedacinho aqui, certo? E esse pedacinho aqui, ó. Então, a pergunta que a gente faz é quais são os valores de x que a função é positiva. Então, ela é positiva entre menos 1 e 0. Esse intervalinho aqui, ó. A função sempre gera um valor de y positivo. E de 2 em diante, ela também gera para você um valor positivo. Então, tá aqui. 2 não, né? 3, né? Então, de menos 1 a 0. E de 3 em diante, a função vai gerar você um valor positivo. E onde é que a função é negativa? Quando está abaixo do eixo, ó. Esse pedaço aqui, em azul. E esse pedaço aqui também. Então, todo esse intervalo aqui, ó, entre 0 e 3, vai sempre gerar para você um valor negativo. Por isso que eu botei 0 e 3. E de menos infinito até menos 1 também gera sempre valores negativos para a função. Então, tá aí a união dos dois intervalos. Então, tudo que a gente constrói na função, crescimento, decrescimento, positivo, negativo, raiz, a gente está sempre olhando para o x. Né? Sempre a pergunta que faz é, qual intervalo de x gera crescimento da função ou gera um valor positivo para a função, um valor negativo? É sempre o x, tá? É por aí que a gente vai. Então, essa é uma análise que vocês vão fazer, podem fazer graficamente, olhar um gráfico e tirar algumas informações sobre ele, tá? E agora, então, vou começar então com algumas funções específicas. Eu vou ver com vocês 3 funções hoje, tá? Constante, modular e primeiro grau, tá? Eu vou conseguir ver, não sei se eu vou conseguir ver tudo, mas vamos lá. Primeira função, ó, a função mais simples que tem para trabalhar. Inclusive, naquele desafio que eu deixei para vocês na aula passada lá, de pegar uma função e trazer ela por parte, tinha um pedaço dela que era constante. Tá? O que é uma função constante? Você varia o x, mas o y é sempre o mesmo valor. Por isso, chamado de constante. Está aqui a função, ó. F de x igual a c. O que está dizendo isso para mim? Não importa o x que você tome, o valor de y é sempre a mesma constante c. Então, se eu boto aqui f de x igual a 5, não importa. F de 1 dá 5, F de 2 dá 5, F de 1 meio dá 5, F de menos 3 é 5, F de menos 4 é 5. Então, não importa o valor de x tomado, o valor de y é sempre o mesmo. Então, o domínio sempre é todos reais. E a imagem é formada de um único valor, que é aquela constante lá. Tá? Então, o gráfico é esse que está em vermelho aqui para vocês aqui. Ó. Né? Sempre uma reta paralela ao eixo x. Então, não importa
o valor que você toma em x, ele leva sempre o mesmo valor c constante. Então, o que eu quero que vocês tirem dessa ideia inicial é que quando você fala de uma função constante, o que você está gerando? Uma reta paralela ao eixo x naquele valor específico. Então, f de x igual a 5 é uma reta paralela ao eixo x passando pelo ponto 5 lá no y. Tá? Retas constantes. O nome já está dizendo constante, ou seja, ela não muda o seu comportamento ao longo de todo o seu domínio. É sempre a mesma coisa, ou seja, sempre o mesmo valor. Tá? Ô, professor, Sim. ela pode ser uma reta aqui na transversal? Não, sempre assim. Sempre assim? Paralela, Ah, sim, tá, porque ela está tá. sempre assumindo o mesmo valor, né? Sim, Então ela sim. não vai mudar. Ela não muda o comportamento. Uhum. É sempre paralela ao eixo x naquele valor específico. Então, f de x igual a 5, ela vai passar aqui no 5 e vai da esquerda para a direita indefinidamente. Tá? Esse é um tipo de função que a gente tem, a função mais simples que a gente tem é a função constante. Tá? E o nome já diz, é isso que eu quero dizer, constante, ou seja, não muda o seu valor. Outra função modular. Tá? Aí gera aquela ideia que vocês aprenderam lá na época de colégio. O que é o módulo de um número? Módulo de alguma coisa gera sempre para você um valor positivo. Tá? E a gente tem uma notação para módulo, né, que é essas duas barrinhas em volta do número. Então, quando a gente tem duas barrinhas em volta de um número, a gente sabe que vai gerar para você sempre um valor positivo. Como é que a gente define uma função modular? Ela é uma função definida por partes. Tá? O que acontece? O módulo de um número, se eu desenho para vocês, eu falo para vocês aqui, é módulo de 3. Ora, o módulo de 3 é 3. Então, quando o número é positivo, o módulo de x é o próprio x. Certo? Agora, se eu calculo o módulo de menos 3, por definição, isso aqui é menos 3, e aí dá o positivo. Lembrando que o módulo sempre tem que gerar para você um valor positivo. Então, se o número é negativo, tem que fazer menos x, para que gere a você um valor positivo. Se eu tenho um número negativo, você coloca um menos multiplicando, ele vira positivo. Tá? Então, o módulo de uma função gera sempre para você um valor positivo. E o gráfico tem esse formato de V aqui, ó. Tá? O domínio qualquer real, só que a imagem não, né? Porque como a função gera para você sempre um valor positivo, ela começa do zero em diante, né? Começa no zero e vai embora. Zero é o menor valor que a função assume. Daí você tem, para a direita do zero é a função y igual a x, tá aqui, ó. Ou seja, x e y sempre o mesmo. E à esquerda do zero é a função y igual a menos x, então ela é decrescente. Então tem essa reta aqui decrescendo até o zero, e depois crescendo depois do zero. Então tem esse formato de V aí, tá? E note que o gráfico está totalmente acima do eixo x. Por quê? Porque é uma função modular. Ela gera a você sempre um valor positivo, então não tem como ele estar abaixo do eixo. Sempre acima. Tá? Então essas duas funçõezinhas aqui é bom vocês lembrarem aí. Apesar que eu falei com o Dejan e com a Franciela, eles falaram que a função modular não vão usar agora. Vão usar próxima unidade curricular, mas então já fica como informação. E vamos então digamos, a estrela aí da aula que eu gostaria de falar com vocês, que é a chamada função do primeiro grau. Então, todos vocês já ouviram falar função do primeiro grau, ou função linear, função, tem outros nomes aí que a gente usa, função afim, tá? Então, uma função para ser dita do primeiro grau, ela tem essa expressão aqui embaixo aqui. Aqui, ó. Tá? Toda função do primeiro grau tem essa expressão aqui. A, que é uma constante, vezes o x mais b. Por que é chamada do primeiro grau? Porque a variável x é como se tivesse elevado a 1. Tá? Por isso, primeiro grau. Se tivesse elevado a 2, seria do segundo grau. 3 e terceiro grau. A gente vai trabalhar só com função desse tipo. O que acontece aqui? Às vezes está lá uma função assim, ó, f de x igual a, sei lá, raiz de 2x mais 3.
o erro. Ah, isso aqui também é uma função do primeiro grau, porque tem ali o ax mais b. Não é, tem uma raiz, já acabou. Para ser função do primeiro grau, ela tem que ter esse formato sempre. Uma constante vezes x mais outra constante. O b aqui até pode ser zero, não tem problema. Ser só, por exemplo, g de x igual a 2x. Ok, a função do primeiro grau, onde a é 2 e o b é zero. Tá? Então, a função do primeiro grau tem que ter aquele formato padrão ali e não mais. Chamar atenção para vocês duas coisinhas numa função linear, que é bom que vocês lembrem. Esse valor de a aqui, que multiplica a variável, chamado de coeficiente angular, quer dizer que ele tem a ver com a inclinação da reta, porque o gráfico é sempre uma reta, tá? A reta que você vai desenhar depende desse a aí, a inclinação dele. Ele tem a ver com tangente. E o outro valor é esse b aqui, que é o coeficiente linear. Por que ele é importante numa reta? Olha só o que acontece quando você faz f de zero. Quando bota x igual a zero, vai ficar a vezes zero mais b. Ou seja, f de zero é sempre aquele valor de b. Qual o significado disso? Que o meu gráfico corta o eixo y sempre no coeficiente linear. Se eu estou fazendo x igual a zero, estou sobre o eixo y. Então, essa é uma informação que a gente pode tirar sempre. Quando eu tenho uma função do primeiro grau, o gráfico dessa função, que é uma reta, corta o eixo y naquele valor b ali. Então, se você tiver f de x igual a 2x mais 1, você já tem certeza que esse gráfico cortará o eixo y naquele valor 1 ali. Tá? Porque quando x for 0, vai dar 1. Então, você, antes de começar qualquer coisa, já sabe onde é que vai cortar o eixo y. Essa é uma informação muito importante. Então, conhecer o coeficiente linear dessa função, a gente já tem um conceito de saber onde é que essa função vai cortar o eixo y. Tá? Então, todas as informações básicas aqui de função do primeiro grau, vocês têm nesse primeiro slide aqui. Tá? A forma dela, vou dar uma apagada aqui, forma dela sempre nesse formato aqui. Alguns livros usam, em vez de A, usa a letra M, tá? MX, não importa, é uma letra só. Tá? E as duas formações iniciais é coeficiente angular para o A, tem a ver com ângulo, B, coeficiente linear, corte no eixo Y. Esse é o de início, tá? Aqui um testezinho aqui para fazer com vocês, ó, o que acontece? Ó, eu peguei a função f de x igual a x menos 3, 2x menos 3, 3x menos 3, 4x menos 3 e 5x menos 3. O que aconteceu? O coeficiente linear, que é o menos 3, eu não mudei. É sempre o mesmo. Tá aqui os 5 gráficos, todos cortando aqui no menos 3. Ó. Ó. Todos passaram no menos 3. O que eu modifiquei de um gráfico para o outro? Só o coeficiente angular. 1, 2, 3, 4, 5. O que aconteceu com a inclinação da reta? Mudou. Começou com a inclinação primeira aqui, essa aqui é a primeira, é x menos 3, tá? O coeficiente aqui é 1. Quer dizer que isso aqui tem a ver com a tangente, tá? A tangente de um ângulo que deu 1, que é 45 graus. Depois eu aumentei o coeficiente angular, quer dizer que aumentou a inclinação da reta, que é essa segunda. Aumentei mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Então, à medida que você vai mudando o coeficiente angular de uma reta, ela vai mudando a sua inclinação. Tá? Então, importância de saber que aquele valor está associado com a inclinação de uma reta. Então, por isso eu gosto de botar esse exemplo para mostrar a vocês que, mantendo o linear, mas mudando o angular, você tem uma mudança de inclinação para todas essas retas. Tá? Todas elas tocam no mesmo valor, porque se botar x igual a zero em todas vão gerar y igual a menos 3. Por isso que cortam todas elas no mesmo ponto. Mas não são a mesma porque as inclinações estão variando. Aqui é só alguns nomes, tá, para as funções do primeiro grau. Então, quando ela está naquela forma completinha, alguns livros chamam ela de função afim, tá?
Quando não tem o b, ou seja, o b for zero, função linear, ele chama que era só linear. E quando o a é 1, ou seja, f de x igual a x, que é aquela função mais simples que tem, né? Ou seja, o mesmo x vai dar o mesmo y, chamada de função identidade, identidade idêntica. E quando você dá um valor de x, gera o mesmo y, né? F de 1 é 1, f de 2 é 2, f de 3 é 3, f de 4 é 4. Então é chamada de função identidade. Todas elas aqui, são funções do primeiro grau. Mas dependendo do formato, eles dão esses nominhos diferentes aí, afim, linear, identidade, mas todos remetem ao mesmo tipo de função, tá? É só a maneira de falar. Professor, Sim. ali na função identidade, como eu não tenho o valor de b, só tenho o coeficiente angular, como que fica o gráfico? Assim, ó. Porque o que acontece? Quando x for zero, o y dá zero, tá? Feito? Uhum. F de zero é zero, então ele passa aqui. Quando f for 1, dá 1. F de Vai ser 2, uma reta? Uhum. isso. Essa reta passando exatamente na metade aqui, ó. Tá. 45 graus, exatamente. Tá? Uhum. É isso aí. Então esse é fixo, né? É uma função especial entre todas as lineares que a gente tem. A gente usou essa função lá quando a gente falou de composta e função inversa. Quando eu pego uma função e faço a composta com a inversa, né? Faço f menos 1 de x, dá o próprio x, ou seja, dá a função identidade. É exatamente a função identidade. Agora a gente já pode falar. Só características gerais para a função do primeiro grau. Para vocês aí saberem sempre. Falou em função do primeiro grau. O que eu gostaria de vocês? Agora eu vou desenhar uma função do primeiro grau. Eu vou fazer uma tabela enorme de valores. Lembra na aula passada que foi para vocês? Quando eu souber fazer gráfico de função, dá alguns valores para x, obtém valores para y, aí vai lá no gráfico, plota e tenta desenhar. Para reta, vocês não vão fazer isso de jeito nenhum, tá? Então, função do primeiro grau, gráfico é uma reta, ponto final, tá? Então, o único gráfico que dá reta são funções do primeiro grau. Função do segundo grau, terceiro grau, exponencial, logaritmo, seno, cosseno, função que envolve raiz, que envolve divisão, nunca vocês vão ter reta no meio. Reta é só função do primeiro grau. Domínio e imagem não tem restrição nenhuma, é todos os reais, tá? E aí vem um detalhezinho nesses dois quadrinhos na sequência aqui. Pergunto a vocês, quantos pontos eu preciso para desenhar uma reta? No mínimo. Desculpa, pessoal. Sim, 2. 2 pontos. Então, basta que vocês tenham 2 pontos para desenhar uma reta. E pontos que vocês vão pegar para não dar muito trabalho. Peguem o corte no eixo X e o corte no eixo Y. Acabou. Já conseguiu os 2 pontos, é só desenhar a reta. Corte no eixo Y a gente já viu. X igual a zero vai chegar no coeficiente linear, tá? Sempre. O corte no eixo Y você já tem direto, tá? O corte no eixo X é o que a gente chama de raiz. Basta igualar a função a zero. Aí você acha o x específico e o y você já tem os 2 pontos, acabou, tá? E outra informação que você consegue tirar da expressão algébrica da função do primeiro grau é que se o a, o coeficiente angular, for positivo, função crescente, for negativo, função decrescente. Quer dizer, antes de começar a fazer o gráfico, você já tem a informação de se é crescente ou decrescente essa função. Sempre. Tá? Então, você tem muita informação inicial e, basicamente, com 2 passos, você está lá, tem todo o comportamento da função graficamente falando. Tá? A gente já vai fazer isso. Uma função a gente chama de modelo matemático. Então, o que vocês vão fazer em alguns exercícios que a gente vai fazer daqui a pouco aqui também, pelo menos um. Tá? Você geralmente tem um problema real que vai ser modelado por uma função de primeiro grau. Então, a primeira coisa é você entender o problema, aí você formula esse problema. O que é formular? Entender e fazer o modelo matemático que gera e vai estudar aquele problema. Feito o modelo matemático, você tira suas conclusões
dependendo do que o problema está pedindo, interpreta e dá as previsões. Isso aqui é um esquema que está lá naquele livro que eu peguei lá, que eu achei muito interessante, porque qualquer ideia que envolve função, para você montar o modelo matemático, você segue essas etapas. Entende o problema, modela ele matematicamente com uma função, tira as conclusões e interpreta. Tá? Essas são as 4 bases aí na hora de a gente falar de modelagem matemática por uma função. Aí eu vou fazer um problema com vocês aqui agora. Tá? Não era para estar o slide assim, eu ia construir ele passo a passo lá no PowerPoint, mas infelizmente deu aquele problema e não conseguimos. Então vamos lá. Vamos ver então aqui um probleminha, que é o problema real. Não tem a ver com a parte de elétrica aqui, mas só para a gente entender a montagem do problema, tá bom? Uma instituição para estocar HD externos em caixas contendo unidades tem um custo. Então, ele precisa estocar a caixa, tem um custo. Para estocar 5 caixas, ele vai pagar R$18. Para estocar 6 caixas, R$20. É diferente a maneira de estocar. Obtém uma função do primeiro grau que modela matematicamente esse problema. Ou seja, que vai definir então, quanto é que é o custo em relação ao número de caixas. Ele pode ter outras situações, ele quer estocar 2 caixas, qual é o custo? 3, 7, 10. O problema não está dizendo isso. Mas se você tiver um modelo matemático, ele pode explicar o que está acontecendo. Tá? Então, a primeira ideia, quando vocês estão trabalhando com relação entre variáveis, é dar nome para essas variáveis. Tá aqui. Vou chamar C de custo e X o número de caixas. Então, o custo depende do número de caixas. Então, o primeiro passo sempre é... Então, a gente já tem aqui o problema real, e agora eu vou começar a montar o modelo matemático. Tá? Qual é o modelo matemático aqui? Está dizendo, é uma função do primeiro grau. Está aqui, ó. Está aqui o modelo matemático que vai explicar essa situação. Agora a gente precisa fazer a conceituação matemática para interpretar os resultados. O que é dado de informação para a gente? Como o gráfico é uma função do primeiro grau, ou seja, a função que modela isso aqui, eu preciso de pelo menos 2 pontos para poder achar esse A e esse B aqui. Ó. Eu sei que o modelo é esse, mas eu preciso saber exatamente o modelo para esse problema. Então é dado. Quando eu tenho 5 caixas, eu tenho R$18 para pagar. Isso quer dizer que quando o X é 5, o Y é 18. E quando eu tenho 6 caixas, eu pago 20. Quando X é 6, o Y é 20. Ou o custo é 20, né? Então, o que você vai fazer? Bom, substitui. Tá? Eu tenho o valor de X, eu tenho o valor de Y, e eu tenho um modelo matemático, eu vou substituir esses dados no problema. Então, um por um, ó. Vou puxar uma flechinha aqui para que vocês acompanhem aí, ó. Esse aqui, então, é o primeiro dado. Eu tenho X igual a 5, Y igual a 18. Eu vou pegar esses dois valores e substituir aqui, né? O Y é 18 e o X é 5. Vai ficar 5A mais B igual a 18. Aqui é a primeira informação que eu consigo tirar daquele modelo matemático. Mesma coisa. Pega esse cara aqui, onde o X é 6 e o Y é 20, e joga aqui também. Então vai ficar 6A mais B igual a 20. Aqui. Então fique sempre atento. Se você tem a informação que o negócio é linear, tá? Que o crescimento disso é linear, e muitos problemas reais são modelos lineares, procurem 2 pontos que vocês tenham a relação entre 2 variáveis. Pelo menos 2. Tá? Tem os 2 pontos, joga na expressão, e aí você vai obter 2 equações aqui. Ó. As equações agora vão ter que ser resolvidas, sisteminha de equações, e por aí vai para achar o valor de A e B. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui para poder mudar o slide. Ó, então está aqui, 5A mais B igual a 18, 6A mais B igual a 20. Eram as 2 equações que eu tinha tirado lá usando aqueles 2 pontos. Como é que a gente resolve um sistema de equações? Tem 2 formas, pessoal. Ou você isola a variável na primeira equação e joga na segunda, ou tenta eliminar uma delas. Foi o que eu fiz. Multipliquei a primeira equação por menos 1. Por que eu fiz isso? Ó, eu vou ficar com menos 5A menos B igual a menos 18. 6A mais B igual a 20. O que eu faço agora? Na hora que eu somo essas equações, o B
elimina. Então fica 6A menos 5A, tá aqui, menos B mais B, e menos 18 mais 20. O B aqui cortou, então vai ficar menos A, opa, mais A, né? Igual a 2. Tá aqui, ó. A igual a 2. Então, achei o coeficiente angular dessa reta, já sei a inclinação dela. Como é que eu descubro o valor de B? Pegue uma das duas equações, tanto faz, e substitui esse A lá. Eu escolhi a primeira. Ó, 5A mais B igual a 18. 5 vezes 2 mais B igual a 18. Deu 10, B igual a 8. Pronto, descobri o meu modelo matemático com aqueles dados. Então, para mim calcular o custo de estocagem para uma quantidade qualquer de caixas, eu uso esta expressão, 2x mais 8. Então, se eu vou estocar duas caixas, se eu quiser saber, vai ficar 2 vezes 2 dá 4, mais 8, vou gastar 12. Então, um modelo matemático, ele te prevê alguma coisa para frente em qualquer quantidade. Os dados que você tinha empírico era 5 unidades eu gasto tanto, 6 tantos. Tá, e se eu quiser estocar mais ou menos, quanto é que eu vou gastar? Então, você precisa montar um modelo matemático para te gerar essas respostas que você precisa. Tá? E funções lineares funcionam muito bem em muitos casos. Tá? Tá aqui uma equação do primeiro grau. Se eu vou fazer agora só um detalhezinho aqui em relação à parte de gráfico, tá? Podemos olhar isso aqui graficamente, claro. Só que tem um detalhe. Eu estou tratando de variáveis físicas. X é quantidade. Existe quantidade negativa? Não. Então, na hora de fazer o gráfico, eu tenho que pensar só do x de 0 em diante. Tá? Então, se fosse só uma função do primeiro grau, o gráfico era infinito. Ia para todos os lados. Mas como ele tem uma restrição, né? O domínio dessa função, se eu pensasse o custo aqui com uma função qualquer, sem pensar que ele é o custo, eu perguntaria o domínio para vocês falariam, o domínio, todos reais. Mas agora, como eu estou com uma variável física, x é quantidade, opa, x não é todos reais, não. X é de 0 em diante. Então, eu não estoco nada e depois começo a estocar alguma coisa. Tá? E a imagem, né, quando eu tenho 0 aqui, dá 8 já. Então, mesmo que eu não estocar nada, já estou pagando o aluguel lá do local. Né? Então, deu x0, deu y8. Então, o gráfico só tem sentido no primeiro quadrante, que é onde eu tenho quantidade negativa. Aí dá alguns valores aí, x igual a 1, x igual a 2, para desenhar o gráfico. Tá? Então você tem que tomar um cuidado assim, ó. Função do primeiro grau, domínio e margem, todos reais. Função do primeiro grau aplicado em alguma situação física. Tomem cuidado com as variáveis que vocês vão tomar para não te gerar uma inverdade. Não existe menos 3 quantidades ou menos 4 caixas, né? Por isso, valores sempre positivos. Sim. Tem o ângulo, esse 2 aqui. Esse 2 aqui, deixa eu botar aqui. Esse 2 aqui é que tem relação com o ângulo, tá? Para você calcular isso aqui, você tem que fazer a tangente, tá? Tangente de um certo ângulo, eu não sei quem é, tem que dar 2. Tá? O coeficiente angular tem relação com isso aqui, porque quando a gente pega dois pontos da reta aqui, na hora que tu faz um triângulo aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente, você tem a tangente do ângulo. Agora, para calcular o ângulo, é só se tiver uma calculadora na mão aí tem que fazer a função inversa que eu tinha comentado com vocês. Tem que pegar a calculadora aí, colocar arco tangente de 2, e aí vai dar o valor de ângulo. É assim que calcula. Mas aí só com máquina mesmo agora. Tá? Então, a gente chama de arco tangente. Se alguém tiver a calculadora na mão aí, se alguém tiver, dá para fazer isso. Tem que apertar Shift, tangente, e aí 2. É isso aí, é. Para vocês a tangente é menos 1. Né? 63. Isso, ó, isso, 63 graus. Então, esse aqui gera um ângulo aqui de 63 graus.
Então, tá aí. Isso, exatamente. Aqui, na verdade, o meu gráfico meio zoom aqui, né? O grande, ele acaba torcendo um pouquinho o ângulo, mas é isso aí que é assim que a gente calcula, tá? Então, a gente até adiantamos algumas coisas. É bom que vocês terem perguntado já. Ah, tá. Ó, que bom. Então, já associamos as duas aulas, tá? Mas é isso aí que você faz. Sempre na calculadora, coeficiente angular, aqui faz o arco tangente desse valor, você tem sempre o ângulo. Um outro exemplinho aqui, só para a gente estar quase finalizando. Estude as propriedades e características da função f de x igual a 2x mais 4. Tá? Características dela, aquilo que a gente tinha visto lá. Primeira pergunta, tá? Essas perguntas eu ia fazer tudo para vocês com o slide. Ia subir a pergunta, eu ia fazer, vocês me responder. Agora, como eu tive que mudar o processo aqui, já está a resposta. Primeira pergunta é, a função é crescente ou decrescente? A primeira pergunta que vocês fazem sempre, tá? Para vocês. Aí, como o A é positivo, aqui é 2, ó, função crescente. Então, se você olhar de esquerda para a direita, ela está subindo. Onde essa função corta o eixo x, que é a raiz, iguala a função a zero. 2x mais 4 igual a zero, x igual a 2. Achou o primeiro corte. Onde a função corta o eixo y? É o coeficiente linear, 4. Vai fazer f de zero. Você tem um corte no eixo x, tem um corte no eixo y, está feito o gráfico. Tá aqui o gráfico. Ó, corte no eixo y, que é o coeficiente linear. Corte no eixo x, que era a raiz. Com esses dois pontos que vocês têm aí, o menos 2 e o 4, é só traçar reta. Pega a régua e acabou. Então ninguém vai fazer gráfico de reta fazendo uma tabela com 10 valores para x para obter 10 y. Não. A partir de hoje, veja onde é que está o corte do eixo x, que é igual à função a zero, e o corte no eixo y, que é o coeficiente linear, que já está descrito na própria função. Não tem erro. É a maneira mais rápida que vocês têm para calcular ou representar graficamente uma reta. Dúvidas? Fique à vontade aí. E para a gente finalizar, está aí mais uma vez o livro de cálculo aí do professor Stuart, tá? Tem ali as páginas 15 e 18 para leitura sobre modelos lineares, que é isso que a gente acabou de fazer, tá? E os exercícios da página 24, 7, 8, 9, esses exercícios aqui, todos eles, tá? É exatamente parecido com esse que a gente fez dos HDs aqui. Ele dá duas informações para vocês e pede que você monte um modelo linear para aquela situação. Tem diversas situações que você monta. E pega os pontos, substitui na função, gera um sistema, acha o A e o B, e aí gera a função linear, e aí você pode tirar algumas informações que o problema está pedindo. Tá? E para a gente só finalizar aqui, ó, o desafio da semana passada, que eu tinha passado para vocês, é pensar o gráfico dessa função aqui. Com a aula de hoje fica mais tranquilo, porque tem reta aqui envolvida, né, que a gente não precisa fazer muito no chute. Mas eu não sei se vocês fizeram, tá? Se alguém faz, eu já vou botar direto a resposta lá. Essa é a resposta que teria que ter dado. Quem quiser, anota aí já. Daqui a pouco eu faço a resolução aqui. Dá um tempinho para vocês. Então, esse aqui vocês têm que ter chego como resultado da função. Então, se vocês notarem lá o gráfico depois que eu vou voltar, a função tem 3 comportamentos diferentes durante seu domínio. Começa no zero, né? Ela começa a crescer, depois decresce, depois fica constante. Então, tem várias situações acontecendo. Eu já vou falar para vocês aqui sobre a montagem dela. Então, muitas das funções que vocês têm lá na elétrica, né? Função corrente, função tensão, elas são funções definidas por partes e, além do mais, são periódicas, ou seja, o gráfico vai se repetindo a cada pedaço. Posso voltar?
Então, deixa eu voltar aqui de novo, ó. Então, vamos voltar aqui para a função. Vamos começar pelas partes fáceis. O que seria a parte fácil aqui, tá? Ó, então, a função começa no 0 até 1. Ela é uma reta que está crescendo. Do 1 até o 2 aqui, ela começa é outra reta que está decrescendo. E do 2 em diante é uma reta constante. Então, todas as coisas que a gente falou hoje. Constante, crescente, decrescente, temos de tudo um pouquinho, tá? Vamos começar pela primeira aqui, ó. De 0 até 1, eu tenho uma reta que passa no ponto 0, 0, que é esse ponto aqui, e passa no ponto 1, 1. Ou seja, é aquela reta que a gente chama de função identidade. Quando o x, tu dá o x, tu gera o mesmo y. 0 é 0, 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3. Então, é essa função aqui, ó. Então, entre 0 e 1, é a função f de x igual a x. Fechou? Outra que está fácil de ver aqui é o segundo pedaço aqui, ó. O segundo eu vou deixar para depois. O terceiro aqui, ó. A parte toda reta aqui, ó. Do 2 em diante, a função tem sempre o mesmo valor, que é 0. Está sobre o eixo x, né? É 0. Está aqui, ó. Quando x for maior que 2, a função é nula. Valor nenhum. É como se tivesse um sinal, né? Uma tensão, aumentou, depois a tensão decresceu e depois ela anulou. Não tem mais tensão, não tem mais corrente, dependendo da situação. Mas ficamos ainda com essa reta aqui, para definir. Bom, para definir uma reta eu preciso de 2 pontos. Que pontos eu tenho ali? Ó? Eu tenho o ponto que está sobre o eixo x, que é o ponto 2 e 0. Esse ponto aqui, ó. E tenho esse ponto aqui que a reta passa também, que é o ponto 1 e 1. Então, a primeira coisa, quando você tem o gráfico de uma função que você vê que é linear, você precisa destacar 2 pontos desse gráfico, para fazer a mesma coisa que a gente fez lá no problema do custo, tá? Então, o ponto 2, 0, que eu consigo enxergar nesse gráfico decrescente aqui, e o ponto 1, 1. Deixa eu apagar aqui tudo de novo, ó. Esse ponto aqui, 2, 0, e o ponto 1, 1. 2 pontos gráfico fácil. Pronto. Tenho essa informação, vamos adiante. Ó, o que acontece aqui? Vamos lá. Mesma coisa que eu fiz no outro exercício. Tem os dois pares ordenados, o ponto 1, 1 e o ponto 2, 0. Sei que a função é uma reta, então é da forma ax mais b, né? O desenho me indicou que é uma reta, e agora você pega isso aqui, substitui aqui. Y é 1, x é 1. Então vai ficar a mais b igual a 1. Pega esse ponto, substitui ali. Y é 0, x é 2. Vai ficar 2a mais b igual a 0. Então está aqui duas equações. De novo, tá? Tá aqui o sisteminha. Basta fazer a mesma coisa, subtrai um do outro. Vai ficar a igual a menos 1. Substitui em uma das dois sistemas, chega em b igual a 2. Então chegamos na expressão. Então aquela função do meio entre 1 e 2 é menos x mais 2. Menos x mais 2. Tá? Então a gente montou exatamente, eu peguei até as mesmas coisas lá, só copiei, colei para cá e mudei os pontos, né? Então, descobre 2 pontos que a reta passa, sabe como é que é a equação da reta, substitui esses pontos, monta um sistema e aí resolve o sistema, eliminando uma das variáveis para você chegar nesse valor aqui. Tá? Então a função aqui, deixa eu só desenhar ela mais uma vez aqui, é y igual a menos x mais 2. Querem anotar aí? Essa aqui eu fiz o sistema um pouquinho mais rápido, né? Eu já botei já o resultado. Mas aqui é bem fácil, é só você subtrair, né? Direto, ó. Subtrair uma da outra. A menos 2A dá menos A. B menos B anulou, dá 0. Igual a 1 menos 0 dá 1. Então ficou menos A igual a 1. Ou seja, A igual a menos 1. Substitui o menos 1 aqui. Dá B igual a 2. Descobrimos o coeficiente angular e o coeficiente linear.
Como o coeficiente angular deu negativo, esse ângulo, a função decrescente, o ângulo vai dar maior que 90. Então, aqui no... cadê? Essa aí é a função final, né? Agora, só peguei aqueles dados todos que eu encontrei e organizei. Entre 0 e 1 é x, que era aquele primeiro pedacinho crescente. Entre 1 e 2 foi o que eu acabei de calcular, menos x mais 2. E depois do 2, ela é sempre 0. Está dada a minha função definida por partes para aquele gráfico em questão, ou seja, este. Esse gráfico, então, é definido em 3 situações, uma reta crescente, decrescente e uma constante que eu coloquei lá, item por item. Pessoal, minha fala hoje é isso, tá? Estou totalmente ciente que foi bastante informação que vocês tiveram hoje, não foi pouca coisa, tá? Temos aqueles 3 itens iniciais para falar de função composta, função inversa, função par, função ímpar, e depois ainda dos tipos de funções. Por que eu tive que ficar um pouco mais com vocês hoje, né? Que a gente tem mais praticamente uma aula para me falar de função e mais uma lá pela frente. Então, ele não pode perder o foco, senão a gente fica sem alguma coisa, não dá, né? Eu não quero ter que ficar aqui um dia com vocês até a meia-noite dando aula aqui, nem para vocês, nem para mim é bom, né? Nossa aula vai até, no máximo, até as 10 horas aí. Então, a minha fala com vocês está feita, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem, por favor, à vontade de perguntar alguma coisa agora. Se alguém chegou na aula depois e depois de fazer a chamada, me avisem agora para mim poder colocar aqui a presença, tá? Fora isso, estão liberados de mais uma semana de aula.